apresentar-vos mais, agradecer a disponibilidade para me ouvirem e disponível naturalmente para as questões que tenham para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. O nosso muito obrigado também pela atenção posta na execução do documento, que muito facilita a percepção do mesmo, e permita-me também que transmita, Sr. Presidente, os parabéns a toda a equipa que participou na elaboração deste documento, que de facto é o mais completo que até hoje é apresentado na Assembleia. Senhores deputados têm a palavra, se a pedirem, estão abertas as inscrições. A clareza da apresentação, Sr. Vice-Presidente, parece não ter deixado grande margem para as questões. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Martins, Bloco de Esquerda. Se não se importar, Sr. Presidente. Portanto, o orçamento e as grandes do plano 2023, o relatório de prestação de contas referente a 2023 é um documento técnico de alguma complexidade de análise e na forma como é apresentado não facilita a sua consulta às 1068 páginas do documento. Portanto, o ano passado o documento foi apresentado com ficheiros separados e nós facilitávamos a análise do documento. Desta vez foi um ficheiro único com 1068 folhas, o que se torna muito difícil, no meu caso, ir pesquisar as coisas. Portanto, na preparação do orçamento para este ano, apresentava muitas sugestões e contributos. Infelizmente, verificamos que as mesmas não constam neste documento de prestação de contas. As propostas tinham como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações, na redução das perdas de água e para reduzir a pobreza existente no concelho. Somos o 7º município com maior pobreza, mais desemprego, salários baixos e maior precariedade no trabalho, onde não existem casas para viver, rendas acessíveis, vagas em creches ou em lares e o número de sem-abrigos continua a aumentar. No município considerado os mais ricos do país, não compreendemos o motivo porque a Câmara não dê cumprimento às recomendações aprovadas pela Assembleia Municipal, da iniciativa do Bloco de Esquerda, e relembro: isenção do pagamento das refeições escolares a todos os alunos de pré-escolar e primeiro ciclo. Atribuição de um subsídio complemento de nascimento a todas as crianças nascidas no ano no Concelho de Lolé, como incentivo à natalidade. Ou ainda, o pagamento dos transportes a todos os estudantes universitários residentes no Concelho. Apesar do valor tão elevado das receitas e das disponibilidades financeiras, por que razão o município, a Câmara, não deu cumprimento a estas propostas? Durante a discussão do orçamento em 2023, estimado em 251,6 milhões de euros, questionámos se este orçamento tinha consistência para ser levado a sério e, em particular, como seria garantido o cumprimento do previsto ao nível de investimentos, cerca de 116 milhões de euros, em despesas de capital. Quanto ao valor referente às despesas correntes de 134 milhões, como são normalmente fixas ou pouco variáveis, não temos muito a ver. Há o relatório da Câmara e nós trabalhamos sobre o documento do auditor. E realmente há aqui algumas inconformidades de um documento com o outro, que gostaríamos que o Sr. Vereador depois tentasse analisar. Portanto, da análise da execução orçamental, concluímos que tínhamos razão em relação às duas colocadas. Se na parte da receita se registrou uma execução na ordem dos 245 milhões de euros, incluindo o saldo de gerência, ou seja, 98% do previsto, com uma cobrança efetiva de 170 milhões de euros, restamos que as receitas correntes de 150 milhões de euros são as grandes financiadoras das despesas municipais, apesar de ter ocorrido uma diminuição do IMT na ordem dos 4 milhões. Isto diz o auditor na conta do relatório de conta apresentado pela Câmara, diz que são 9 milhões a perdas em termos de IMT. As receitas de capital são insignificantes, têm um peso significante na gestão municipal, sofreram um aumento derivado do dinheiro para a estratégia local de habitação e ainda um empréstimo. No que diz respeito à despesa,
de uma execução de 170 milhões de contos, representa um aumento em relação ao ano 2022 de mais 20%, o que é significativo. As despesas correntes absorvem 86% deste dinheiro e sofreram um aumento de mais 16%. Eu vou citar só aqui 3 rubricas, que me parecem as mais importantes. No fornecimento de serviços externos foram gastos cerca de 44 milhões, representa um aumento de 4 milhões, mais 9% do ano passado, a que se deve este aumento das despesas. E quase os gastos restados nas rubricas de serviços, por exemplo, nos serviços recreativos, culturais ou desportivos. Os gastos com o pessoal totalizaram perto de 46 milhões de euros, representando um aumento de 4,4 milhões, 11% mais que em relação ao ano anterior, justificados pela admissão de 107 trabalhadores, comparativamente com dezembro de 2022. No final do ano de 2023, o quadro pessoal era de 2.166 trabalhadores. Podemos concluir, apesar do aumento de recursos humanos, a produtividade não aumenta e o recurso ao exterior cada vez é maior. Gostaríamos também de saber quais os setores foram beneficiados com a admissão destes trabalhadores. Na rubrica Transferência de Serviços Correntes concedidos e prestações sociais, estamos numa despesa total de 32 milhões de euros e um aumento comparativo a dezembro de 2022 na ordem dos 10 milhões de euros, cerca de mais 45%, o que é realmente muito relevante. Se fosse possível, também gostaríamos de saber a que é devido este aumento de 10 milhões de euros. O orçamento das despesas de capital estava dotado com uma verba de 112 milhões de euros. O grau de execução situa-se nos 44%, 50 milhões de euros, sendo salientar, mesmo assim, um aumento em cerca de 29% em relação a 2022. Isto são números que foram retirados do tal mapa do auditor. Perguntamos quais as justificações para tão baixa execução orçamental ao nível dos investimentos previstos, assim como é fundamental sabermos quais as prioridades concretizadas e a distribuição da despesa por investimento. Portanto, as reservas bancárias são ótimas, 84,3 milhões de euros, e ficamos por aqui porque não temos mais tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Carlos Martins, sempre pertinentes e a permitirem um esclarecimento adicional à apresentação sintética que fiz. Começando pelo facto de serem 1.068 páginas. De facto, na plataforma da Câmara, no SmartGov, cada fecheiro está separado. Eventualmente, quando se partilhou o link, não se partilhou com os fecheiros desagregados, mas se tivesse solicitado, teria sido enviado tal qual nos anos anteriores. E lamento porque, efetivamente, é muito mais simples analisar relatório. Porquê que são 1.068 páginas? Porque há um relatório condensado da Câmara, há um relatório com toda a documentação que é submetida para o Tribunal de Contas e todas as demonstrações financeiras da Câmara, e há os relatórios e contas de todo o universo das empresas municipais. Isso faz 1.068 páginas, tem toda a razão, e lamento que assim tenha sido. Eu, de facto, ao consultar na plataforma SmartGov, como estavam desagregados os fecheiros, pensei que chegassem a vós precisamente dessa forma. Entendo. Sobre as questões, por exemplo, do pagamento dos transportes escolares, neste momento já estão isentados até os jovens inferiores a 23 anos de idade, para o país inteiro, não é uma questão aqui. Já lhe tinha dito que a isenção total do pagamento das refeições escolares, o primeiro ciclo e o pré-escolar, creio que há aí alguma questão jurídica, que não é plausível de ser alcançada, mas, enfim, eu sobre questões jurídicas fiz só me pronunciar com certeza e não as tenho. Sobre a questão do documento do auditor, a certificação legal de contas é limpa, não tem qualquer ênfase ou reserva. Se há de facto uma imprecisão sobre a redução do valor do IMT, pois tem que ver. O que eu lhe apresentei é efetivamente o valor, que é o que consta do relatório da Câmara, e a certificação legal de contas, duvido que tenha esse erro, mas a ter, pois teremos que ver. Sobre a despesa corrente, eu creio que evidenciei na apresentação o porquê da sua progressão, obviamente é gasto com o pessoal,
E nos gastos com o pessoal é óbvio que temos que atender ao facto do aumento do salário mínimo nacional, quando temos mais de 40% dos trabalhadores da Câmara a oferirem o salário mínimo nacional, impacta muito significativamente. Houve progressões das carreiras, houve também aumento das tabelas salariais para diferentes categorias profissionais, há reclassificações, tudo isso influenciou no aumento dos gastos. Já agora falou sobre fornecimento de serviços externos, é na rubrica de serviços. Efetivamente, os bens e serviços aumentam 9,3%, mas enquanto os bens aumentam 6,2%, os serviços aumentam 10,1%. E um dos principais indutores dos aumentos das prestações de serviços é precisamente com os encargos de instalações. Nós temos mais 1,7 milhões de euros em energia por causa de tudo aquilo que são os edifícios municipais. Portanto, houve alterações contratuais, como sabemos o valor da energia aumentou, nós não tivemos um grande impacto no ano 2022 porque ainda tínhamos um contrato plurianual em curso com preços antigos. A partir de 2023 tivemos que contratualizar novo serviço de prestação de fornecimento de energia e houve um aumento que outros municípios sentiram muito antes deste, mas é um facto. Temos mais de 300 mil euros em transportes escolares, temos mais dinheiro também na prestação de assistência técnica, porque ficamos com não só as instalações de saúde, mas também as escolas secundárias passaram, como sabemos todos, para as competências da esfera municipal e significou que os contratos de assistência técnica passam para o município, são mais de 306 mil euros também. Já falamos sobre a deposição de resíduos sólidos e o aumento da taxa de deposição de resíduos e significou mais de 230 mil euros o ano passado. E obviamente também há outras questões que posso dissecar melhor se o Sr. Deputado fizer-me a gentileza de colocar as questões que entender por escrito. Eu também vou ouvir depois a gravação e farei o melhor possível para lhe responder a mais questões que tenha colocado. Sobre a baixa execução orçamental, creio que ficou claro também na apresentação, é de facto um orçamento muito ambicioso após a integração de saldo de conta de gerência, já agora por sinal, no orçamento de 2024 integramos o saldo de conta de gerência em 2024, 25 e 26, já prevendo que era impossível executar a totalidade do saldo de conta de gerência no ano 2024, pelas vicissitudes da contratação pública. E sobre as prioridades de investimento executados, convido o Sr. Deputado a ir analisar a página 31, 32, 33 do relatório sintético de gestão que nós fizemos, onde está por cada uma das funções administração geral, os principais investimentos que foram feitos, da aquisição de imóveis, da aquisição de viaturas, na proteção civil, intervenção no heliporto com 1,9 milhões de euros, no ensino não superior, construção da escola EB1 e J1 de Hortas de Santo António com 1,7 milhões de euros. Portanto, aquilo que foram os investimentos mais estruturantes e mais impactantes, num total de 36 milhões de euros, estão nessas 3 páginas e por aí pode ver quais são as prioridades da nossa execução em função das funções sociais e económicas que nós temos